Bem, falar da minha mãe, que foi deputada, a deputada Ceci Cunha, e também do meu pai, que foram vitimados numa busca pelo poder, por um suplente que não admitiu perder o cargo e precisava desse cargo para manter a impunidade, então várias coisas estão relacionadas a isso, me faz falar não de parte negativa, mas sim da parte positiva. Porque eu aprendi dentro de casa o que é política. Eu senti o pior que a política pode proporcionar, mas também aprendi o melhor que a política pode fazer. E quando eu consegui diferenciar o político da política, as coisas começaram a mudar. Existe muito político que não presta, mas a política ela é bonita, ela é necessária. Somente através dela a gente consegue mudar a realidade de uma cidade, a realidade de um estado, a realidade de um país. Não poderia me omitir depois de ter construído uma história de luta por justiça, no caso dos meus pais, uma história de luta por justiça dos direitos sociais à frente de um órgão de defesa do consumidor, me omiti de desafios maiores. Então, tinha a possibilidade que é raro, principalmente no meu estado, de um jovem conseguir ingressar na política sem amarras, sem faturas abertas e comprometido. Então, não quis jogar isso fora. Hoje faço parte de um sistema que precisa muito melhorar, mas estou ali para plantar sementes. Não sou melhor que ninguém, como também não tem ninguém melhor que eu, mas é necessário que muitas pessoas iguais a mim, que estão do lado de fora, entrem na política. Então é necessário que se tenha um controle social, que as pessoas se incomodem quando souber que um político fez algo errado ou deixa de fazer o que é certo, o que é tão ruim quanto. E que passem a dizer que aquela cidade é dela, que ele tem que tomar conta, que aquele estado é dele, que ele não vai admitir que alguém saia falando mal, sujando o seu estado, porque tem um representante ali que tem uma conduta errada. Então, aquela época do político faz, mas rouba, eu acho que isso aí deve ficar no passado. As pessoas não devem votar numa pessoa por isso, porque é alguém que faz, mas que passa a mão em algo para si. Aquela ideia de que o político ele está para fazer bens, também deve deixar para trás. É o momento de que o político deve fazer o bem, que é muito diferente. Então, por isso, eu digo a quem quer entrar na política, entrem, é necessário. Eu quero voltar à época em que aqueles bons professores, os bons médicos, comerciantes, que conseguiam ter o apoio popular, chegavam legitimamente a um mandato político. Isso é possível. Hoje nós estamos vivendo um momento de reversão, em que as campanhas, a tendência é que sejam cada vez mais baratas. O tempo diminuiu de campanha, a informação está mais barata. Quando a causa é boa, as pessoas multiplicam, elas compartilham, elas fazem parte de uma rede. Então é necessário que se tenha pessoas com coragem de dar esse passo a mais. Eu fiz isso, deu certo, não vou parar por aqui, mas o meu grande objetivo é influenciar com que outras pessoas também ingressem na política. Uma das nossas principais ações, inclusive foi a primeira ação, foi fazer uma seleção pública para o gabinete, uma espécie de concurso mesmo, em que fui completamente isento, contratei um instituto que inclusive realiza vestibulares na Universidade de Alagoas e pedi com perfis específicos que fossem selecionados 6 pessoas, no total de 20, ou seja, quase 40% do meu gabinete, hoje estão trabalhando comigo através de seleção pública. Então o resultado disso é fantástico, porque eu tenho pessoas qualificadas, pessoas com mestrados, com várias pós-graduações, porque o mandato parlamentar, ele também tem que ser um trabalho técnico. Você não pode trabalhar apenas com política. Eu tenho que discutir sobre agricultura num dia, no outro dia eu vou discutir sobre orçamento, no outro sobre previdência. Então eu tenho que ter pessoas capacitadas. E isso todo parlamentar sabe que é necessário, mas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque a conta chega. E a conta que eu falo é a conta da campanha. Muitos desses empregos, desses cargos comissionados, são prometidos durante a campanha para aquele líder, para aquele cabo eleitoral, para o amigo que é indicado de um vereador, e aí acaba comprometendo o resultado em si. Então a política hoje do blá 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 está ficando cada vez mais para trás. Hoje se busca uma política de eficiência, e isso só se dá com pessoas capacitadas. Então foi um processo seletivo com 3 etapas, bem rigoroso, e na época foram 1000 pessoas inscritas. Então foi fantástico o resultado, ainda colho os frutos. Nunca perguntei às pessoas se elas votaram em mim, isso não era pré-requisito, qual partido era filiado, não. Mas sim
qual era a sua capacidade. E então eu acho que é um novo momento, é algo que é corriqueiro. Em outras oportunidades já realizei também um outro concurso na área de tecnologia para ter estagiários comigo fazendo um trabalho voltado para a tecnologia e com certeza quem ganha sou eu através do mandato e consequentemente a população. Então foi um trabalho extremamente isento e eu tive o prazer de conhecê-las, mas pela sua capacidade. E hoje formamos um time que é inovador, um time criativo, que está para colaborar com o mandato. Mandato este que tem, e aqui as pessoas também devem se acostumar a usar o mandato parlamentar, a visualizar o mandato parlamentar como algo administrativo também, porque através de um mandato que você recebe recursos públicos, você deve dar destinações. Então, no nosso mandato, nós encontramos lá a visão, os valores, os objetivos. Então, é algo inerente, acredito eu, para um bom resultado. É você saber onde você quer chegar, o que é que você vai utilizar para se chegar a determinado local, se tem um planejamento estratégico, tornar isso público e pedir também a interação das pessoas. Uma sensação que eu tenho é que eu não estou sozinho. É interessante isso, porque em algumas votações, se não a grande maioria na Assembleia, eu posso estar sozinho ali dentro, mas do lado de fora eu não estou. Isso se dá principalmente porque as pessoas conseguem ter acesso ao deputado. Então, de várias formas. Uma delas é através das redes sociais, em que eu busco fazer um trabalho de comunicação e não um trabalho de marketing. Eu costumo conversar com as pessoas. A minha última tarefa diária é justamente, quando chego em casa, responder mensagens, verificar como estão os comentários, para sentir o que a população está passando. Não é necessário mais você se deslocar, você ir até um determinado município para saber as dificuldades. É importante isso, mas hoje não é tão necessário. Você consegue receber informações de todos os lugares. Então, quando você passa a dar atenção às pessoas começam a criar uma confiança também. E isso está acontecendo muito no nosso mandato. Tanto que, se de um lado eu ajudo as pessoas naquelas demandas coletivas, do outro lado elas me ajudam. E eu dou um exemplo disso, que foi uma ação nossa em busca do voto aberto dentro da Assembleia Legislativa de Alagoas, em que foi possível ali detectar como a população pode se engajar quando a causa é boa. Nessa luta por transparência, a população, a sociedade interagiu de várias formas, tanto nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Foi o momento em que mais teve comentários nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Foi também ações em que as pessoas ligaram para o gabinete da presidência dizendo que queriam que a votação fosse aberta, participaram de várias formas, entrando nos programas de rádio, ou seja, a mensagem chega. As redes sociais ela pode ter essa utilidade e não apenas se preocupar 6 meses antes da eleição em fazer algo apenas para ganhar um voto, e sim conversar com as pessoas. É um novo momento. É um momento em que quem não está adaptado a essa situação vai ter grandes dificuldades dali para frente. Essa é uma forma. Não podemos esquecer também da necessidade de conhecer as pessoas de perto. Por isso nós temos uma ação que se chama Deputado na Praça. Nessa ação eu busco conhecer as dificuldades do município, prestar contas, levando informativos, dizendo o que está sendo feito pelo mandato, dizendo o que é de fato a atividade de um parlamentar, que é não só legislar, como muitos pensam, mas principalmente fiscalizar e prestar contas. Então, nisso a população tem acesso, leva suas demandas. A cada cidade que eu vou, eu busco sempre dar um retorno àquelas demandas, buscando ou um prefeito ou os órgãos do governo e tentando solucionar os problemas. Esse é o papel do parlamentar. Muitos políticos hoje têm medo de ir à rua. Então, isso está cada vez mais frequente, as pessoas ficarem cercadas de seus assessores em seus gabinetes e só saem na rua na hora de pedir voto. E às vezes nem pedindo voto, pedindo através de intermediários. Aí começam a contratar, se é deputado, fazer parcerias com vereadores em troca de remunerações, em troca com cabos eleitorais, e isso se torna muito mais caro. Quem entra nesse meio fica com a conta aberta e um dia ela chega. Então tem espaço para uma política decente, para uma política do bem, para uma política do convencimento. Eu aqui estou falando de um estado que é um dos menores estados do país, é Alagoas, e que a forma de se fazer política ela é muito desacreditada. Muitas pessoas me falaram que eu não seria eleito, que eu não teria condições de ser eleito porque eu não iria fazer uma campanha milionária. E eu nunca acreditei nisso. Por quê? Porque a causa não é o Rodrigo, é uma causa que eu represento e que muitas pessoas se identificam com isso. Então o que é necessário é dar
Divulgação é com que as pessoas se identifiquem com isso e acreditem que é possível mudar uma realidade. E pode ter certeza que todo mundo quer um mundo melhor. Eu tenho isso em mim, que se eu não conseguir mudar e resolver os problemas do mundo, pelo menos mudar e resolver o problema de algumas pessoas é possível.